Olá, eu sou Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer um unicórnio amigurumi de crochê. O unicórnio é uma peça que está super em alta, está vendendo bastante. Tive muitos pedidos de unicórnios já esse ano, então eu vim compartilhar esse que eu fiz e as amigas gostaram bastante. Eu quero também dizer que já tem vários tutoriais de unicórnio no YouTube, na net, de colegas, artesãs, amigas. Alguns, inclusive, eu já fiz o passo a passo também, com várias texturas de fios e modelos. Eu quis fazer a minha versão com o fio amigurumi da Círculo, que é parceira do blog, do meu trabalho, né? Eu só uso o Círculo. Então eu já tive muitos pedidos de que queriam um unicórnio menorzinho, não tão cabelo lisinho. Então eu fui fazendo até chegar a esse modelo e as pessoas gostaram bastante. Então eu resolvi gravar essa vídeo para mostrar todo o passo a passo para vocês. Eu peço também para que você já se inscreva em meu canal, ativem o sininho para receber todas as atualizações, deixe seu like, compartilhem também para que mais pessoas possam fazer essa peça. Vamos aprender a fazer o nosso unicórnio amigurumi de crochê? Os materiais que eu vou utilizar para fazer esse unicórnio serão fios amigurumi da Círculo, uma agulha de crochê 3 milímetros, tesoura para arremate, marcadores, olhos com trava de 9 milímetros, agulha de tapeçaria para fazermos a costura, tem essa normal e tem essa também que ela é mais longa, que ela facilita também bastante na hora de costurarmos, alfinetes para prendermos as peças antes de finalizar a costura, fibra siliconada, vai ser o nosso enchimento do nosso amigurumi. E eu uso também o fio charme para fazer os cabelinhos do nosso unicórnio. Então, você pode fazer com o próprio amigurumi ou com... Eu gosto desse charme porque ele tem mescla de azul, verde, rosa e roxo. Então, dá para fazer várias combinações de cores de unicórnios e usar esse daqui para fazer os cabelinhos. Então, nessa peça, eu vou usar a cor desse charme, ele é 9184. Então, esse que eu vou fazer vai ser em tom de bege e lilás. As cores você escolhe a que você desejar. Você pode fazer rosa e branco, pode fazer até... eu fiz um esses dias com charme, mescla e com verde, porque ele tem, né, o mescla. Então, você pode fazer a combinação que preferir. Esse daqui, então, vai ser lilás. O tom dele é 6161. E esse bege, que a cor é 7564. Junto também eu vou colocar uma terceira cor, mas isso é como vocês preferirem. Então, na patinha, ela vai ter um jogo de 3 cores. Vai ser na patinha. Então, essa aqui vai ser a 4092. A combinação de cores, você decide como você prefere fazer. O fio amigurumi da Círculo, então, ele é um fio exclusivo para essa técnica de amigurumi. Ele é muito bom porque ele tem um ótimo rendimento, a textura dele é ideal para esse tipo de técnica. Ele é um fio 100% algodão e ele tem a Tex de 492. E o rendimento é de 254 metros, que é um ótimo rendimento para fazer esse meu unicórnio. Eu vou... não vai um novelo, sobra um novelo. Então, aqui eu tenho um que eu fiz também outro dia.
Então, para vocês verem, olha, ele sobra bastante. Eu não sei dizer se dá para fazer 2. Então, como eu vou gravar a vídeo e eu não tenho outro desse, eu acabei pegando um novo. Não fiz esse teste ainda, mas acredito que dê para fazer 2 desse tamanho que eu vou fazer. E a agulha recomendada é de 3 a 4 milímetros. Então, a minha, eu vou usar a 3, isso varia da tensão do ponto de cada pessoa. E a minha, a ideal para mim foi a de 3 milímetros. Para mais informações do fio amigurumi, vocês podem acessar o site da Círculo e vai estar na descrição do vídeo o link do site, se vocês quiserem entrar lá e saber mais informações sobre esse produto. Nós vamos iniciar, então, o nosso unicórnio fazendo a cabeça dele. Nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4. Depois que nós fizermos os 6 pontos baixos, nós vamos puxar esse fio e fechar o nosso anel mágico. Aqui nós já não vamos, essas careiras elas não são fechadas, né? Elas seguem circular. Então, aqui a gente já vai introduzir a agulha no primeiro ponto baixo e já vai fazer um ponto baixo. Nesse primeiro ponto baixo, a gente já vai colocar o nosso marcador para saber onde foi o início da nossa carreira. Então, agora nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. E no final dessa nossa carreira, nós vamos ter 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, então estou com 12 pontos baixos. Aí eu tiro o meu marcador, eu venho aqui e faço um ponto baixo, e vai ser o início da terceira carreira. Vamos colocar o marcador novamente. E agora nós vamos seguir com a terceira carreira. Então, ela vai ser um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento, por toda a carreira. Então, nós temos um ponto baixo aqui, agora nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mais um ponto baixo no ponto baixo seguinte e 2 pontos baixos no próximo. Nós vamos seguir desta forma até o final da nossa carreira, até chegarmos aqui nesse último ponto, antes do marcador, e nós vamos ter 18 pontos baixos. Finalizei a minha terceira carreira, então é importante também nós contarmos, ver se tem essa quantidade de pontos. Então, aqui no marcador, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos. É importante também nós vermos se tem essa quantidade de pontos, porque às vezes fica faltando um ponto em uma carreira e aí chega no final, não fica aquela contagem certa. Aqui também eu costumo, né, a gente precisa dar um nozinho, porque senão esse fiozinho, se você não der o nozinho, ele vai soltar e vai desmanchar o seu trabalho. Então, eu dou um nozinho, deixo um excesso ali e depois isso aí vai ficar na parte de dentro. Agora, então, nós vamos para a quarta carreira. Então, nós vamos tirar o nosso marcador, nós vamos fazer um ponto alto, vamos colocar novamente o marcador. Agora, vamos seguir. Então, a quarta carreira, ela vai ser 2 pontos baixos, desculpe, eu acho que eu falei um ponto alto. 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já fiz mais um ponto baixo, e agora o aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, o próximo ponto de base, mais um ponto baixo, e agora no
terceiro ponto aqui de base, um aumento. Então, nós vamos seguir dessa forma até o final da nossa carreira e no final nós vamos ter 24 pontos baixos. Vamos agora para a quinta carreira. A quinta carreira não vai ter nenhum aumento, nós vamos fazer somente ponto baixo sobre cada ponto baixo de base. Então, nós vamos tirar o marcador sempre, fizemos o primeiro, é onde inicia a carreira, nós vamos colocar ele de volta, e aí só vamos contornar. Então, nós já fizemos o 1, e vamos seguir ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, e no final nós vamos ter 24 pontos baixos novamente. A sexta carreira, então, vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz o primeiro, recoloquei o meu marcador e vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira. E no final dela, nós vamos ter 30 pontos baixos. A sétima carreira, nós vamos fazer novamente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto da sétima carreira e vou seguindo novamente ponto baixo sobre ponto baixo de base com 30 pontos baixos. A oitava carreira vai ser 4 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já fiz meu primeiro, recoloco, vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 e um aumento. E vou seguir desta forma, e no total eu vou ter 36 pontos baixos. Finalizei a oitava carreira, agora a nona carreira, nós vamos fazer novamente ponto baixo sobre ponto baixo de base, e no final dessa nossa carreira, nós vamos ter novamente os 36 pontos baixos. A décima carreira, então, vai ser 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu inicio a carreira, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira, e no final nós vamos estar com 42 pontos baixos. Finalizei a décima carreira, agora nós vamos trocar de cor. Então, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo e corto o meu fio. Aqui eu passo esse fio por dentro e ainda eu gosto de puxar ele pro lado de dentro e dar um nozinho. Então, essa parte ela vai ficar aqui. E ainda eu costumo dar mais um nozinho, eu sou bem perfeccionista. Tenho medo que ele solte. Então, esse fio ele vai ficar aí de dentro. Agora, então, nós vamos pegar o lilás, ou as cores que você escolher. E nós vamos começar a trabalhar com o lilás. Então, aqui eu puxo. Eu costumo deixar ele assim, dobrado. Não sei, cada um tem um jeito de fazer. Esse é o meu jeito. E aí, aqui eu já venho escondendo essa sobra. Eu coloco junto e já vou trabalhando com esse fio um pedacinho, até aqui assim, para ele não soltar. Então, agora essa daqui vai ser a 11ª carreira. Então, a 11ª carreira, nós vamos fazer ponto baixo
sobre ponto baixo de base por toda a carreira, e nós vamos ter no final novamente 42 pontos. E nós vamos seguir então assim até a 22ª carreira. Não vai mais ter aumentos, vai ser somente ponto baixo sobre cada ponto baixo de base. Daí ela vai crescendo a cabeça do nosso unicórnio sem nenhum aumento. Então aqui eu vou seguir até chegar lá no início da nossa carreira. Nós vamos fazer como a gente fez bem no comecinho ali do nosso anel mágico. Então aqui já estou terminando. Cheguei aqui no último ponto. Então aqui eu já vou introduzir, né? Não vou fechar com ponto baixíssimo, não. Eu já vou chegar e já vou puxar e fazer um ponto baixo, né? Para seguir sempre de forma circular. Aqui também, então, vou colocar o meu marcador, que é onde eu inicio a carreira, e vou seguir contornando até chegar na 22ª carreira. Cheguei no final da 22ª carreira, então a nossa cabeça já está tomando forma. Aqui eu fiz uma marcação para os olhos, então a gente vai colocar os olhos entre a 14ª e a 15ª carreira. Então aqui eu contei 14 carreiras e eu vou pular 6 pontos, um entre um e outro. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no 7º eu faço a outra marcação. Então ali vai ser os olhos. Então aqui nós vamos colocar o nosso olhinho com pino e vou colocar aqui na outra marcação. E depois a gente vira e coloca a travinha. Então é só vir e apertar. E a travinha já está colocada, é impossível retirar, por isso que é de segurança mesmo, você não tira de jeito nenhum. Então é ótimo para as crianças brincarem. Agora as duas travinhas colocadas e nós vamos seguir a nossa cabeça. Agora então nós vamos começar a fazer as diminuições. Então a 25ª carreira vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição. Então aqui eu já fiz o primeiro, já coloquei meu marcador. Vou fazer 2, 3, 4, 5 pontos baixos e agora nós vamos fazer a diminuição. A diminuição eu pego a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e faço a diminuição. Faço mais 5 pontos baixos e faço a outra diminuição. Pego a alcinha da frente, mais a outra alcinha da frente e faço um ponto baixo. Eu vou seguir dessa forma até o último ponto, que vai ser aqui, vai ser uma diminuição. E nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 25. Então, aqui nós vamos, com uma diminuição, nós vamos fazer um ponto baixo, que vai ser a carreira de número 26. Vou colocar meu marcador. E aí, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E seguir dessa forma até o final da nossa carreira. E nós vamos estar com 30 pontos baixos.
a 27ª carreira vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz o primeiro, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então, no final da 27ª carreira, nós vamos ter 24 pontos baixos. Finalizei a minha 27ª carreira, então vocês podem ver que ele está fechando, né, todo. E as próximas 2 carreiras nós vamos fechar tudo. Então, agora, nessa parte, eu venho com a fibra siliconada, já coloco uma parte. Depois ela vai fechar, vai ser difícil da gente colocar a fibra. Então, você vai colocando, vai preenchendo nas laterais, depois você preenche mais no meio e vai ajeitando, vendo se toda a parte está com fibra. Às vezes fica um lado com mais fibra, outro com menos, então a gente vai ajeitando do meio para as laterais e depois a gente preenche o meio. Então, ela fica bem assentadinha e você consegue preencher por completo com a fibra. Então, nessa parte eu coloco um pouco e depois eu vou dar sequência nas diminuições e vou colocando um pouquinho para cada carreira. Então, agora eu tiro aqui o marcador. Essa parte é mais chatinha, porque você tem que cuidar para não crochetar a fibra junto. Então, agora nós vamos para a carreira de número 28 e nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Deixa eu colocar de volta aqui o meu marcador para onde é que eu iniciei. Então, foram 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu sigo com 2 pontos baixos e uma diminuição até o final da nossa carreira. Nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a 28ª, vocês podem ver que já fechou bastante. Então, agora, a 29ª carreira vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Essa você tem que procurar trabalhar bem apertadinho o ponto, para não ficar muito buraco, assim, muito aberto o ponto. Então, você trabalha, vai com calma, faz bem devagarzinho. E aqui, então, uma diminuição e um ponto baixo. Agora, ela vai fechar quase que por completo. Então, você vai trabalhar toda essa carreira e no final ainda vão restar 12 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 29 e ficou ainda um espacinho. Aqui, antes de nós fazermos a última carreira, que é a de últimas diminuições, nós vamos colocar mais um pouco da fibra siliconada, que aqui ainda fica aquela parte que a gente fez as últimas carreiras, então ela vai ficar meio murchinha. Então, aqui eu posso tirar esse marcador, que é bem onde é que eu parei, e vou acrescentar mais. Às vezes eu uso até o cabo mesmo da agulha para me ajudar a colocar. Eu gosto de colocar, a fibra tem que colocar bastante para que ela fique bem firme. Não que fique aquela coisa grossa, né? Mas que ela fique firme. Então você vai sentir que ela vai ficar bem durinha, que ela vai se assentando e não fica aquela coisa só grosseira, mas fica também bem firme. Então, aqui coloquei a última. Acho que agora tá bem firmezinha. Você vai sentindo isso com a própria mão. Você vê que ele está todo bem firmezinho. Aqui, então, agora eu vou fazer... Essa é
carreira de número 30 e nós vamos fazer 6 diminuições e vai fechar todo esse nosso círculo aqui que sobrou, os 12 pontos baixos, né? Nós vamos fazer as 6 diminuições. Se você tiver muita dificuldade, você pode também colocar na agulha de tapeçaria e passar entre esses pontos e puxar. Também é uma forma de fazer essas diminuições. Então, aqui, para mim, quando eu finalizo as 6 diminuições, ainda fica um espacinho. Não sei se para todos que fica isso, mas eu vou fechar ele com agulha de tapeçaria. Então, eu corto, deixo uma sobrinha, eu passo esse fio dentro dessa laçada e eu costumo pegar a agulha de tapeçaria e eu vou passando entre esses pontos. Às vezes tem alguns também que fica mais aberto. Não sei se é o meu ponto, que ele é meio solto. Então eu passo essa agulha no meio, assim, dos pontos, pra ficar bem fechadinha. Dou umas costura, que daí ele fica bem perfeitinho. A forma que eu encontrei para esconder bem esses pontos e deixar bem fechadinho. Então, depois, quando que fechou tudo, puxei bem, aí eu coloco essa agulha no meio e passo o fio e saio de um outro lado, para não ficar assim nó, né? Então, eu ali puxei tudo e dou uma puxadinha e corto, daí esse excesso ele fica na parte aqui de dentro, fica um acabamento perfeito. Então, a cabeça do nosso unicórnio já está pronta. Vamos agora, então, fazer o corpo do unicórnio. Eu vou fazer um anel mágico dentro dele. Vou colocar 6 pontos baixos. Como a maioria dos amigurumis que eu faço. Depois que eu coloquei os 6, eu vou puxar esse fio, fechar o anel mágico. E aqui eu não vou fechar ponto baixíssimo, eu já introduzo a agulha no primeiro ponto baixo e já faço um ponto baixo. Então, já vai ser o início da segunda carreira. Nesse primeiro, então, eu já coloco o meu marcador e eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. E no total eu vou ter 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos, eu venho aqui, faço um nozinho e corto o excesso. Agora nós vamos para a terceira carreira, que vai ser um ponto baixo, coloco o marcador no início da carreira e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a nossa carreira. Finalizei então a terceira carreira com um ponto baixo e um aumento, e no final eu fiquei com 18 pontos baixos. Aqui eu vou começar a quarta carreira, que vai ser da mesma forma em que eu fiz na cabeça. Então, aqui vai ser 2 pontos baixos e um aumento. O próximo, então, 2 pontos baixos e um aumento. Eu não vou ficar passando carreira por carreira,
porque essa sequência são a maioria, todos os amigurumis têm essa sequência, eu acredito que vocês já pegaram essa parte. Então, eu somente vou falar como vai ser feito. Então, a primeira é 6 pontos baixos, 6 aumentos, 12 pontos baixos, 1 ponto baixo e 1 aumento. A terceira carreira, vamos ter 18 pontos baixos. A quarta carreira, 2 pontos baixos e 1 aumento. Nós vamos ter 24 pontos baixos. A quinta carreira vai ter 3 pontos baixos e 1 aumento, 30 pontos baixos. A sexta carreira vai ser 4 pontos baixos e 1 aumento. Por toda a carreira, no final, nós vamos ter 36 pontos baixos. A sétima carreira vai ter 5 pontos baixos e 1 aumento por toda a carreira, e no final nós vamos ter 42 pontos baixos. A oitava carreira vai ter 6 pontos baixos e 1 aumento, e no final nós vamos repetir sempre essa sequência, e nós vamos ter 48 pontos baixos. Eu vou seguir até a oitava carreira e eu volto mostrando como vai ficar. Cheguei na oitava carreira com os meus 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da nona carreira até a 18ª carreira, da nona até a carreira de número 18. Então, ponto baixo sobre ponto baixo de base. E no final, nós vamos continuar com 48 pontos para cada uma dessas carreiras. Então, agora é só seguir dessa forma até a carreira de número 18. Cheguei na carreira de número 18 com 48 pontos baixos. Então, vocês podem ver que já vai tomando forma o corpinho. Agora, então, na carreira de número 19, nós vamos começar a fazer as diminuições. Nós vamos fazer elas gradativamente. Não vamos fazer igual a cabeça que nós diminuímos uma carreira após a outra. Essa nós vamos diminuir, depois nós vamos fazer o contorno, depois diminuir, fazer o contorno. Então, agora, a carreira de número 19, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos colocar o marcador novamente. E vamos seguir com mais 5 pontos baixos. Então, vai ser 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos pegar a primeira alcinha do segundo ponto e vamos fazer uma diminuição. Nós vamos seguir por toda essa carreira, fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição. E no final, nós vamos ter 42 pontos baixos. A carreira de número 20, então, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. E nós vamos ter novamente 42 pontos baixos. Finalizei a 20ª carreira. Agora nós vamos para a 21ª carreira, onde nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e nós vamos ficar com 36 pontos baixos. A carreira de número 22, nós vamos fazer novamente um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base. E nós vamos ter os 36 pontos
novamente. A carreira de número 22, nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de baixo de base e nós vamos novamente ficar com 36 pontos. Finalizei os 36 pontos. Agora, então, eu vou para a carreira de número 23. Faço o primeiro ponto, coloco o marcador. A carreira de número 23 vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. Nós vamos ficar no total com 30 pontos baixos. A carreira de número 24, nós vamos repetir esses 30 pontos baixos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto baixo de base. A carreira de número 24, nós vamos repetir os 30 pontos baixos. Eu já fiz o primeiro. Então, vai ser um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Finalizei os 30 pontos baixos. Observem como já está fechando. Agora, eu vou fazer a carreira de número 25. Então, essa vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a 25ª carreira, nosso corpinho está quase pronto. Antes de fazermos a última carreira, eu vou colocar a fibra. Então, nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez na cabeça. A gente vai preenchendo bem nas laterais, para depois preenchermos na parte central. Eu vou colocar um pouco, depois na última carreira ela fecha, então eu acho mais fácil da gente colocar agora. Ela não fecha tudo, mas fica mais fácil. Então, eu vou colocar um pouco, dou uma ajeitada com a mão. E agora eu vou fazer a minha última carreira do nosso corpinho. Então, a última carreira, que vai ser a 26ª carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Deixa eu colocar meu marcador aqui no início. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer com calma novamente essa última carreira, para não pegar a fibra junto com a nossa agulha. E vamos seguir dessa forma até o final da carreira, e nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Cheguei no final da última carreira, então aqui eu vou tirar meu marcador e vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e vou deixar uma sobra de fio para depois nós prendermos a cabeça. Na hora da costura, eu passo dentro da laçada e puxo. Então, aqui eu vou colocar mais fibra. Então, a gente vai colocar nas laterais, que eu ainda estou sentindo que ele está meio murchinho, porque depois, com o uso também, ele vai perdendo um pouco. Então, eu gosto de deixar ele bem cheinho, bem durinho, né?
Ó, você enche bem nas laterais e depois eu aprendi isso com a Cláudia, né, que faz professora da Círculo, da Amigurumis, que no começo eu colocava toda a fibra e aí ficava só aquela bola, mas ficava mole, ele não ficava assim durinho. Então eu vi, né, no vídeo dela que ela coloca ao redor e depois ela preenche no meio. E fica super bom, dá super certo. Então aqui eu sempre gosto de apertar. Aqui tá bem cheinho, pode deixar bem cheinho. Depois ainda nós vamos prender a cabeça. Nós vamos prender aqui nessa parte. Agora então nós vamos fazer o chifre do unicórnio. Eu escolhi fazer ele com a cor 7564, novamente. E eu vou fazer um anel mágico, vou fechar ele e dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos baixos, eu vou puxar ele e já vou introduzir a agulha no primeiro ponto baixo. Já iniciamos a segunda carreira. Eu fiz um ponto baixo. A segunda carreira, então, ela não vai ser como a gente fazia, que era de aumentos. A segunda carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Aqui fizemos um ponto baixo, agora vamos fazer um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Aí no final nós vamos ficar da segunda carreira, então vamos ficar com 9 pontos baixos. Aqui, como sempre, né? Eu dou o nozinho e corto o fio. Agora nós vamos fazer da terceira carreira até a sexta carreira, ponto baixo sobre ponto baixo de base, portanto, 9 pontos baixos para cada uma dessas carreiras. Cheguei na sexta carreira com 9 pontos baixos e ele vai ficar dessa forma. Agora, na sétima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Aqui eu fiz o primeiro. Vou pegar um outro marcador que o meu escapou. E aí vou fazer 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, desculpem, e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Então, no final dessa carreira, nós vamos estar com 12 pontos baixos. Agora, na oitava até a 10ª carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Nós vamos ter 12 pontos baixos para cada carreira. Finalizei a 10ª carreira e ele ficou dessa forma. Então, aqui também eu deixo uma sobrinha, corto, para depois fazermos a nossa costura. E aqui eu fecho, aqui eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e passo o meu fio pela laçada. Aqui eu coloco um pouquinho de fibra pra gente no chifrinho também. Eu costumo colocar com com o cabo da agulha. Então eu coloco um pouquinho de fibra para deixar ele dar uma sustentação para ele. Ele vai ficar mais cheinho. Então o nosso chifrinho do unicórnio está prontinho.